Boa tarde, professor Ribamar. Como é que está o senhor? Tudo bem? Muito bem, ainda mais agora, na presença, compartilhando com você tudo de bom, tá? Antes de começar, eu quero prestar minha solidariedade aos irmãos gaúchos e que o sistema TFQ-CRQ tem, nós temos a capilaridade de, nas 27 unidades da Federação Brasileira. Estamos representados por 21 conselhos regionais que ficam em cada estado e representam todas as nossas unidades da federação. Ou seja, tem conselho, por exemplo, que tem 4 estados, que são 4 estados, não é o caso do Amazonas. Está entendendo? Tem 4 estados, Roraima, então, nós temos a representação em todas as unidades da Federação do Brasil, repisando. Eu agradeço muito e, como gaúcho, agradeço todo o apoio que a gente está recebendo dos nossos irmãos, da nossa perspectiva que moramos no extremo sul. Chamamos de irmãos do norte, mas é norte já a partir de Santa Catarina para nós. E toda ajuda é muito bem-vinda. O nosso estado foi bastante atingido, tá? Mas vamos voltar a... Luiz, eu quero apenas complementar, se você permitir, Claro, por favor. sobre a nossa preocupação. Nós estamos mobilizados, os 21 conselhos que representam as 27 da nossa federação, em estar juntos, irmanados, em tudo. Tá? Nós já começamos, estamos todos mobilizados no sentido de fazer o máximo possível pelos nossos irmãos e já começamos as doações e tudo que estiver no nosso alcance. Daqui a dias nós teremos aqui a nossa reunião da plenária e, evidentemente, eles vão trazer novidades de cada um dos seus, porque eles representam esses estados, né? São 22 conselheiros, e vão trazer novidade e prestar e fazer algumas ideias novas para que a gente seja mais eficaz no sentido dessa ajuda, tá? Dessa ajuda, de partir para a coisa mais prática, mais visível. Tá? É isso que eu quero deixar claro aos nossos irmãos aí do Gaúcho. Eu estive aí recentemente inaugurando a sede da Quinta Região, a sede do Conselho Regional de Quinta, através do Dr. Palavena, e nós, através desse conselho e através dos bancos das sociais, a gente vai prestar o máximo de solidariedade, tá, para vocês. É isso que eu digo de coração. Muito obrigado, professor. E eu espero que nossos irmãos em Porto Alegre estejam bem. Porto Alegre é uma cidade enorme e está muito afetada pela chuva, pela enchente. A cidade que eu tô, graças a Deus, minimamente afetada, mas outras foram para outro caminho. E se o senhor me permite, vamos voltar à nossa entrevista, Vamos. porque eu não tenho condição de falar muito sobre isso. Eu Pelo vi menos não agora. Daqui um ano, dois, isso. Porto Alegre vai voltar a ser Porto Alegre e muito mais alegre do que antes. com certeza, com certeza. Vai ficar uma cidade melhor depois disso. Já era uma cidade muito boa. Professor, então, hoje nós temos a excelente oportunidade de entrevistar o professor José Ribamar. Muito obrigado por nos receber nessa data tão especial. E deixa eu me concentrar aqui. Né? Eu já falei que eu não sou repórter, rapaz, mas vamos fazer o melhor possível, tá? Inicialmente eu vou só ler um statement para
com relação à nossa entrevista, ok? A nossa entrevista será publicada em português pelo periódico Tchê Química, em inglês pelo Southern Journal of Sciences. Nós vamos compartilhar a entrevista com uma televisão local, a Conecta Mais TV, e o conteúdo da nossa entrevista é distribuído sobre uma licença Creative Commons. Então, ela é pública, ok? Hoje, a gente tem o prazer de entrevistar o professor Ribamar, que é presidente do Conselho Federal de Química. E, se o senhor me permite, eu vou começar fazendo perguntas. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, o senhor possui graduação pela UFPA, graduação em Química, licenciatura plena em Química pela UFMA, especialização em Química pela UPE, correto? Mestrado em Química Analítica pela UFMA e doutorado em Química Analítica pela USP. Como essa diversidade de formação influenciou a sua carreira, professor? Olha, veja, a química foi um estalo maravilhoso da minha vida, porque até então eu não gostava muito de estudar, né? Mas a minha mãe, graças a Deus, com aquele pulso muito forte, mãe de 8 filhos, 6 filhos homens, ela, eu estudava para passar de ano com receio dela, porque ela batia muito forte em quem não estudava. Era a partir das 6 horas da manhã que a coisa começava. E eu estudava para passar de ano por causa dela, porque era um horror não passar de ano com a minha mãe. Graças a Deus, eu nunca fiquei reprovado na minha vida, em nada. Eu estou falando em nada com relação a estudo, tá entendendo? Na área da química. Aí eu, poxa, enveredei pela química, uma coisa interessante, porque quando eu passei, antigamente era primeiro grau, segundo grau, ginasial científico, né? Quando eu passei para o primeiro ano científico, que conhecia a química, foi através do professor, eu jamais esquecerei esse professor, o Rei, lá do Maranhão. Ele foi meu professor de química no primeiro ano científico, né? E nós estávamos estreando e aqueles jovens, né? Tudo. E chegamos na primeira aula embriagado. A gente tomou umas doses de cachaça. Estou falando de peito aberto, de uma dose de cachaça, e chegamos encachaçados lá, esse termo. Aí o professor José Reis chegou, notou que nós estávamos bêbados. Ele é professor de química. Ele era farmacêutico, professor de química. Aí ele chegou e disse, olhou para a nossa turma, assim, olhou a cara e botou a fórmula C2H5OH. Ele disse, que diabo é isso? Ele botou a estrutura. Ele disse, vocês sabem o que é isso? Aí o pessoal, ninguém respondeu, mas eu estou perguntando especificamente para essa turminha aí, que está bem atrás. A gente estava bem atrás. Você sabe o que é isso? O pessoal, não! Todo mundo. Aí chegou, isto é fórmula química do álcool. Do álcool etílico. Vocês estão todos etilizados. Ele falou essa palavra, etilizados aqui. Aí eu tinha etilizado. Se a palavra estiver certa ou errada, álcool etílico. Vocês estão cheios de álcool etílico no sangue. Tá? E sequer sabem que isso faz um mal danado. Isso faz muito mal. Eu sou professor de química de vocês. E a nossa primeira aula foi essa pergunta que eu fiz. Não façam mais isso na minha aula. Tá? Sou o professor Zé Reis e sou doravante, eu sou professor de química de vocês. Depois dessa primeira aula, eu cheguei na minha casa e pela primeira vez eu disse para minha mãe, mamãe, dona Carmen, minha mãe, eu digo, olha, eu olhei uma coisa hoje interessante, né? Chamado química. E gostei disso. E ela ficou entusiasmada, mas ao mesmo tempo ela falou, meu Deus, e o que foi, minha mãe? Você puxou para seu avô. O seu avô era técnico em química. Ele veio de... Eu não sei de onde ele foi, parece que foi da cidade do Porto, uma coisa. Técnico em química, que fazia tanta experiência
uma fazenda, era garrafa explodindo, meu filho tinha pavor desse. E tu veio justamente puxar para ele, mas tudo bem. Isso foi de manhã. Quando chegou de tarde, tá? À tardinha, ela tinha comprado uma coleção do livro de química, que eu nunca esqueci, Victoire Neme, Química Geral. E eu passei, doravante, eu passei a estudar química sozinho. E, evidentemente, me tornei o melhor aluno da turma em química. E já, já ganhava o dinheiro ensinando particular. A química particular, os ricos que podiam me pagavam. Era classe média, mas mais para baixo. Aí eu comecei a ganhar dinheiro com a química no primeiro ano científico. E daí eu enveredei pela química. Tá? E cheguei ao vestibular, essa coisa toda, passei de primeira logo. Só tinha química em Belém do Pará. No Maranhão não tinha. Eu viajei para Belém do Pará, fiz química, graças a Deus passei, e fiz essa carreira, graças a Deus, sem nenhuma reprovação na minha vida. Na parte. Eu falo Sim, reprovação sim, na sim, parte acadêmica. acadêmica. Me permita fazer uma pergunta que eu estava olhando o teu currículo, que acho que tu acabou de responder. O que levou o senhor a fazer a graduação em duas universidades distintas, que tu fez o industrial numa e a licenciatura noutra? Não Exatamente. tinha os dois cursos na mesma. Não existia química na Federal do Maranhão. E a mais próxima que existia era em Belém do Pará, que dá uns 40 ou 5, no máximo 45 minutos de avião. Ah, Aí de avião. eu fui de ônibus para lá. Eu não fui de Nossa. bicicleta. Eu fui de ônibus para fazer química. Está entendendo? Fui de ônibus. Aí a reprovação foi tão grande na minha época que teve dois vestibulares. O primeiro eu passei logo. E no segundo, encheu mais ainda, porque todo mundo que não passou em outras áreas queria fazer química, mas não deu muito certo, porque as vagas já foram vagas remanescentes. Mas foi isso. E eu morei em República durante 4 anos. Eu morei em Belém do Pará, em República, com 16 colegas, que faziam vários. A maioria desse Maranhão fazia química e agronomia, que não tinha nenhum dos dois lá. Fazia química e agronomia, e outros faziam medicina. E o professor Zé Reis, que me teve me clareou, que fez com que lançasse essa, essa, esse gosto pela química, tinha um filho, olha só, que foi para lá para fazer medicina. E ele pediu que eu ajudasse o filho dele em química, olha só. E meu primeiro emprego foi justamente no Colégio São Luís, onde ele era professor, que foi meu professor, lá, indicado por quem? Pelo professor Zé Reis. Ele me indicou, meu primeiro emprego foi em abril de 74, no Colégio São Luís, soube já, porque eu formei em 74, né? Já eu colei grau em 74, mas me formei praticamente no final de 73, mas colei grau só em 74. Em abril de 74, eu já era professor de Química do Colégio São Luís. E o detalhe, eu sou o único professor gago que eu conheci na minha vida, de Química fui eu. Eu era muito gago. E eu fui ensinar uma turma especial que não tirou o segundo grau, o científico de 3 anos, e são pessoas já em idade madura, e alguns até já mais, um pouco menos novo. Para não chamar de velho, a gente chama de menos novo. E me ajudaram muito, porque eles chegavam, quando eu começava que engatava, aí o professor, eu me lembro de um que dizia, professor, se você falar, tinha um radialista, que era o Herbert Fontinelli. Eu, professor, se você falar mais devagar, você consegue. E eu fui desemburrando, né? Como se diz no interior. Eu nunca fiz tratamento para gagueira. O meu tratamento foi esse choque. Eu não, porque eu precisava ganhar alguma coisa e meu primeiro emprego foi como professor. E eu gostei de ser professor, porque eu estava preparado para ser químico industrial e trabalhar em indústria fechado, porque eu me achava, eu era muito tímido, ainda sou, tá? Muito tímido. E isso eu tive que entregar a cara para o público. Tudo aquilo que eu tinha medo na vida, eu fui compelido a fazer.
tá? A fazer. Então, veja, foi isso, é isso. É um caminho muito bacana. É, Parabéns. eu fiquei Professor, bem, estou quase bom da gagueira. professor, minha próxima pergunta. Desde 1977, o senhor é professor adjunto na UFMA, correto? Eu já sou, eu passei associado, já pulei de grau. E, exatamente, mas eu sou associado, né? Associado é um grau a mais. Agora, veja, professor associado. Tá? Sim, Aí você talvez queira fazer mais alguma coisa, porque senão eu enveredo e fico. Aí conta uma história enorme. mas fica, isso é ótimo, professor. É bom a gente poder Eu estou conversar. me sentindo à vontade contigo, você é bom jornalista. Mas, Tô, olha, tô- adoro a comunicação. Graças à comunicação, a gente adquiriu um grau bem grande e depois a gente fala mais sobre isso. sim, obrigado, professor. Tá. Obrigado. Quais foram, retomando a pergunta anterior, tá? Desde 1977, o senhor é professor associado da UFMA. Quais as principais contribuições que o senhor acredita ter fornecido ao ensino de química nessas décadas, que já é bastante tempo? Muito. Olha, veja, eu fui, eu fui coordenador de curso, do curso de Química Licenciatura. Eu, Química Industrial, mas me licenciei em Química também. E, por pedido dos alunos, eu era um professor e gosto de ser professor, adoro Química. Falar em Química, eu passo o dia inteirinho. Adoro Química. Mas, pois bem, eu deixei como legado, principalmente quando eu fui professor de Química Licenciatura, tá? Coordenador, eu era professor de Química Geral, ensinei quase todas as químicas básicas do departamento. E quebrei e substituí vários colegas que vinham para mestrado, doutorado na época. Eu não me interessava por nada disso. De mestrado, doutorado, eu queria ensinar, a compreender que eu gostava. Iniciei no segundo grau, Colégio São Luís, depois Liceu Maranhense e depois Universidade. Tá? O Liceu Maranhense era referência. Alguns antigos, fazendo uma digressão para te formar, alguns antigos, e hoje políticos e até governadores, né, do Estado, que foram alunos do liceu, eles enchem a boca e dizem: eu estudei em escola pública. Só que, um detalhe, a escola pública, na época do liceu, era o melhor colégio estadual, era o melhor colégio que existia no Maranhão, chama-se Liceu Maranhense. Mas só entrava lá quem tinha QI. Mas não é o QI de inteligência, é o QI de quem indica. Assim que funcionava. Está entendendo? Eu faço isso para corrigir as coisas. Porque hoje colégio particular, antigamente os colégios particulares eram muito inferior ao liceu. E eu estudei em colégio particular, que era o São Luís. Muito inferior ao liceu. Por que você não entrou no liceu? Porque eu sabia que eu tinha que ser filho de senador, de político, para galgar, porque só entrava lá que nem tinha essa seleção. Agora, para professor, teve. E graças a Deus eu nunca entrei pela janela em lugar nenhum. Entrei mediante concurso. Eu faço concurso desde garoto. Eu fiz concurso para seccional para minha mãe não pagar Colégio São Luís. Desde garoto que eu faço concurso. Eu já fiz o primeiro concurso garoto ainda. E sempre através de concurso público, eu galguei tudo. No liceu, para professor, o governador na época era o Vitorino Freire, ele estipulou seleção para ser professor do liceu. E eu passei na seleção, graças a Deus. Gostava tanto do liceu que me neguei. Eu recebi um convite para o EMA, Universidade Estadual do Maranhão. Eu preferi ficar no liceu, segundo grau. Por quê? Porque lá tinha todas as condições. Tinha laboratório de química. Eu fui um dos chefes desse laboratório. Eu adorava dar aula no liceu. Só saí do liceu porque fiz concurso para federal e passei. Para federal do Maranhão. Não para estadual. Para o federal. Aí eu saí porque eu dava aula, passava o tempo dando aula. Dava aula de manhã, de tarde na UFA e à noite no liceu. Aí não estava aguentando, mesmo sendo novo e tendo muita resistência,
Eu não estava aguentando dar aula assim. Aí eu pedi dedicação exclusiva na UFMA e saí do liceu. Você sabe, o Estado passou 2 anos. Eu pedi demissão, o Estado passou 2 anos para me demitir. Se eu Nossa! fosse, eu pedi o atrasado, mas não fiz. Tá? Sempre procurei agir, criei meus filhos assim, na ética, no respeito. Achado, achado não é roubado? Não aceito isso. Achado tem dono, procure o dono. Assim que minha mãe os criou. Se você não achar o dono, bota no lugar. Deixa outro pegar. Assim que ensinei meus filhos. Professor, partindo para a próxima pergunta, ok? Ok? Além da docência, o senhor também atuou em vários cargos administrativos na UFMA, como coordenador de curso, chefe de departamento, membro do Conselho de Centro. Como que essa experiência em gestão universitária colaborou para a sua preparação para assumir a presidência do CFQ? Assim, olha, isso faltou uma. Eu fui diretor do departamento de extensão, tá? E adorava. Olha, eu lamento que isso não seja. Eu não vejo isso como eu fiz, sinceramente, porque eu adorava da extensão, porque o que a extensão é? O conhecimento levado às populações. Tá? Olha, no interior do Maranhão existia um grau altíssimo de mortalidade infantil. Por quê? Por causa da água. Tudo por causa da água contaminada que o pessoal tomava. E eu fui dar o curso de extensão e deixá-los fazendo. Detesta essa coisa que fica só na teoria. Tá? E fiz isso lá e deu resultado. Coisa simples. Você consegue tratar uma água, tá? E fazer o teste para ver o nível do tratamento em pequenos testes. Por exemplo, óleo hidrolítico. Pois é. Mas, se for enveredar por isso, a gente não acaba nunca. Mas veja, você perguntou do que serviu. Repita a Claro, pergunta. claro, professor. Como que essa experiência de gestão contribuiu para preparar o senhor, né, para a presidência do CFQ, né? Foi assim. Foi assim. Primeiro, quando eu era coordenador do curso de Química e Licenciatura, tá, tinha um aluno que era técnico em Química, tá, técnico em Química, e fez vestibular para Química, para licenciado, para poder aumentar as suas atribuições a nível superior. Transformar, porque as atribuições do curso médio é limitado pela lei. Tá? Ou seja, o técnico em Química ele pode até ser responsável técnico pela uma indústria, mas de pequeno e médio porte, de grande, aliás, de pequeno porte, de médio e grande, tem que ser o nível superior. E ele entrou para aumentar, evidentemente, as suas atribuições, está compreendendo? Para galgar mais espaço a nível superior e também ser responsável também por indústria de médio e grande porte. Eu escutei a história dele. Até então, eu era registrado em Conselho do Pará, porque a gente era delegacia, o Estado do Maranhão era delegacia. Eu era registrado no Conselho da Sexta Região, que é do Pará, porque eu formei lá, a Federal do Pará. Aí eu fui me informar sobre isso. Aí descobri que o licenciado em Química não podia exercer a profissão de químico. Ele estava limitado ao ensino do segundo grau, máximo. Ele não podia exercer. Eu achei isso uma incongruência. Como? Como é que o técnico em Química pode exercer a profissão de químico, está entendendo? Por causa desse aluno, pode exercer a profissão de químico, como o técnico pode exercer a profissão de químico, e o licenciado, que é nível superior, não podia. Podia só ensinar. Ora, gente, quem ensina química, conhece química. Então, por que o professor de química era subestimado, o licenciado a nível segundo grau? A coisa era tão séria que, naqueles tempos,
os colégios particulares, que hoje são os melhores, preferiam acadêmico de medicina, ensinar química e de farmácia, do que o licenciado em química. Aí eu digo, gente, por que é isso? Então, isso me despertou. E eu mandei, na época, uma carta para a presidente do Conselho Federal de Química, que na época era a Hebe Martelli, a doutora Hebe Martelli. Uma carta para ela, perguntando por que o licenciado era proibido de exercer a profissão de química pelo próprio Conselho Federal de Química, que nós estabelecemos as normas. Tá? Nós que estabelecemos esses parâmetros, nós que examinamos o currículo. Aí ela respondeu por carta, né, que os licenciados em Química não atingiam o mínimo exigido pelo Conselho Federal de Química, da Química. Aí mandou uma resolução ordinária, 1511, que está vigendo até hoje. Tá? E eu descobri que o nosso currículo em Química era fraquíssimo. Nós dávamos 3 químicas pela metade. E o resto era só disciplina da área pedagógica, da educação. Aí eu digo, meu Deus, não. Aí quando eu me comuniquei com o presidente do Instituto Federal, já não era a Hebe, já era o professor Haddad, Jesus Haddad. Eu me comuniquei com ele também por carta, e ele me respondeu que eu tinha que fazer. Eu digo, professor, por que o químico licenciado do Brasil não pode exercer a profissão de químico? Porque o currículo é muito fraco. E o que fazer para galgar, para pleitear que o licenciado em Química seja também profissional da Química? Você tem que fazer uma reforma de currículo e estabelecer o mínimo contido na resolução 1511. Aí ele mandou a resolução para mim. Aí eu comecei a luta. Tá? Depois de 2 anos, porque o pessoal da educação aí já deu os interesses dos outros, né? Que você, que é muito bem conhecido. Eu comecei a diminuir as cargas horárias e até eliminar a disciplina da área pedagógica para botar a química no meio. Aí foi uma série de debates que eu tive com o pessoal da área de educação, e eles falam difícil, você está mudando o perfil profissional gráfico, não sei o quê, não sei o quê. Eu chegava e dizia qual era o meu entendimento na época. Eu digo, olha, preste atenção, pessoal da área de educação. Ele falando aqueles termos difíceis e tal. Eu digo, olha, eu confesso que não entendi 50% do que vocês falaram. Eu disse logo, tá? Eu sou ignorante nesse linguajar aí de vocês. Somos dois. Eu lhe digo, professores da área de educação, ninguém no mundo faz, por mais que faça curso de oratória, faz um discurso sem saber o conteúdo. O licenciado em Química vai ensinar o quê? Vai ensinar Química. Como é que eu vou ensinar Química sem conteúdo? Por isso, o mercado está cheio de profissionais e estudantes de farmácia e de medicina. Aí, eu mesmo sou professor, fui professor do Colégio São Luís, só com química industrial. Passei na seleção do liceu, só com química industrial. Isso, olha, se eu passei na seleção, é porque eu mostrei que tem conhecimento de ensino. Eu ensinei cursinho de pré-vestibular, no 24 Batalhão de Caçadores, lá no Exército aqui. Ensinei lá dentro do 24, lá dentro do Exército, o pessoal fazer curso de oficial. E o pessoal gostou, que eu não tenho uma disciplina na área de vocês. Aí eu vou ver aqui meu currículo, tem Química Inorgânica, 60 horas, eu tenho experimental, Físico-Química 1, e Orgânica, o que diabo é isso, gente? Isso não pode. Rapaz. O coordenador do curso de Química, na parte experimental, de prática, era um professor de matemática. Pelo amor de Deus, né? Eu digo, olha, esse professor eu vou lhe tirar, porque eu vou botar... Não, eu sou doutor, olha, escute, mas o senhor não conhece Química. Não,
Você tem noção, você sabe nomenclatura, aquela coisa decorativa, eu não. Tem que estudar mecanismo de reações, tem que ir até a nível de mecanismo de reações, química orgânica mais avançada, tá? As propriedades. Você sequer sabe preparar uma solução, professor. Imagine padronizar uma solução química. Você não sabe. Tá? Você não tem base nenhuma química. Aí ele ficou brigando, eu tirei. Tá? Aí ele ficou rompido, então tirei mesmo. Foi isso, rapaz, foi uma luta. Aí consegui aprovar o currículo, então o novo reitor, falei para o novo reitor, digo, olha, eu estou com problema com a educação, não consigo aprovar esse currículo, essa reforma, porque eles não querem. Questão de mercado. Vão perder emprego, sei lá o que há. Aí o professor que entrou na época, o reitor, chegou e disse, olha, quem sabe o mais, sabe o menos. Eu concordo com você. Aí pronto. Aí foi para o conselho. Na época, a reforma de currículo tinha que passar no departamento, no conselho de centro e no conselho universitário. Passou nos três, aprovei, fui o primeiro curso a aprovar isso no Brasil. Tá? Aí cheguei e mandei para o professor Haddad. Eu fui convidado, pela primeira vez eu pisei no Conselho Federal, que era lá no Rio de Janeiro. Eu fui convidado, porque ele botou uma comissão para aprovar esse curso e queria que eu estivesse presente. Tudo pago por ele. Aí eu fui. Aí eu conheci o professor Jesus Haddad. Aí eu vi esse negócio de sistema, me empolguei. Aí foi aprovado e eu vim com a aprovação debaixo do braço. Aí cheguei e dei a notícia para os alunos e para esse aluno. Agora sim, o licenciado em Química é profissional da Química. Está aqui a nova resolução alterando a que proibia e mais, podendo, inclusive, aumentar suas atribuições mediante o currículo efetivamente cursado a mais. Se você quer ter atribuições de 1 a 16, que é de Química Industrial, a de 1 a 12, que é de Química Industrial, você só fazer as disciplinas tecnológicas. Se você quiser, o licenciado que quiser ter as atribuições de engenheiro químico, é só fazer a parte pertinente à área de engenharia química, que você vai ser o título continua mesmo, licenciado em Química, com as atribuições de 1 a 16. Aí consegui isso tudo. Aí o resto do Brasil, o resto me copiou. Copiou o Maranhão, mas isso aí não saiu em nada, 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 nada. Me permita fazer um adendo, professor. Eu colhi frutos do seu trabalho, tá? Eu já me graduei com esse conceito, fiz PUC, tá? Ah, que bom, rapaz. Agradeço muito. Não... Sabe, a gente ouve falar que o Mas conselho nem fez, mas gostou, tu não conhece, nunca eu imaginei que ia falar com a pessoa que fez isso. Muito tá vendo? obrigado, professor. Mas que nada, eu fiz o que era a minha obrigação. Aí, a partir daí, eu me empolguei com o conselho e arrumei uma briga com o Pará, porque nós éramos delegacia e eu criei o Conselho de Química do Maranhão, já professor Jesus Haddad. Vou criar o conselho porque eu não me conformo que o Estado do Maranhão seja delegacia do Pará. Aí, e eu me formei lá, né? E eu adoro o Pará. Olha, o Estado do Pará foi minha segunda, a minha juventude. Eu passei 4 anos lá, há 4 anos em República lá. Eu tive muitas amizades, adoro a Federal do Pará, meus professores, meus colegas. Graças a Deus isso acabou. Hoje a gente é numa irmandade que parece nós somos muito unidos. Eu adoro a Federal do Pará, porque a minha história, a página mais brilhante da minha vida está escrita na Universidade Federal do Pará e na República lá do Pará, em Belém do Pará. E nós estaremos lá, se Deus quiser, na nova, nesse novo encontro que vai ter do meio ambiente, que vai ser mundial. Está entendendo? Vai ser mundial e nós estaremos lá, porque nós já praticamente fomos convidados pelos entes que mandam lá, tá? Para participar desse encontro lá em Belém do Pará, que será a COP número 30. A 29 vai ser em Azerbaijão, né? E a 30 vai ser no Pará, em que o mundo inteiro vai ver o Estado do Pará e o mundo inteiro vai ter conhecimento, vai conhecer índio, que não conhece mais, né? Vai conhecer floresta em loco, que eles destruíram a deles, né?
e vai ver a importância da Amazônia para o meio ambiente e para a sustentabilidade do planeta. Muito obrigado, professor. Aproveitando que a deixa que o senhor colocou da COP 30, tá? Nós estamos organizando uma pequena conferência em novembro. Eu sei que o senhor tem uma agenda cheia, tá? Que, anyway, de qualquer maneira, vou convidar o senhor, se o senhor tiver disponibilidade. Ela é virtual e física, para dar uma palestrinha para nós. Se guarda no coração. Tudo bem, né? Eu jamais poderia rejeitar, né? Ainda mais vindo de você, né? Já é o segundo jornalista que eu gosto, né? Primeiro tá... Obrigado, obrigado. Olha, gente, olha, jornalista, eu adoro vocês. Sem vocês, não existe essa divulgação. O Chatinha já dizia, quem não se comunica, se estrumbica. E é mesmo. Tá? Não adianta fazer sem comunicar o que está fazendo, gente. Verdade. Ficar no ostracismo. O que é isso? Tem que aparecer, as pessoas têm que se mostrar a cara e tem que dar bem com a imprensa. Lógico. Perfeito. A imprensa é uma coisa ótima, porque divulga as coisas para a gente. Sem imprensa, eu não sabia de nada. Verdade. Tá? É uma Eu coisa. vou mandar. A imprensa é imprescindível. É verdade. Eu vou mandar uma carta convite para a Jordana, Isso. posteriormente, para oficializar o convite, então, professor. Ok. Muito obrigado. Passando para a nossa próxima, agora é um grupo de perguntas, ok? Sobre o papel do químico na sociedade. Na visão do senhor, qual a importância do profissional da química para o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico do Brasil? Olha, veja, rapaz. É tão importante, mas tão importante. Nós temos, nós temos uma série de coisas fantásticas que a química pode, a química pode, a química quer e vai realizar. Porque olha, a química foi criada por Deus, o grande arquiteto do universo. Sem a química, nós não estaríamos vivos, porque a química precedeu a biologia. Tanto que o conceito mais aceito mundialmente da NASA é que define a vida como um sistema químico autossustentável capaz de sofrer a evolução darwiniana. Então, nós fomos criados primeiro, se a química não existisse, não existia a vida, não existia a biologia. Porque nós precedemos a vida. Nós fomos criados por Deus para poder criar a vida, ou a vida, até cientificamente, como eu falei, sofreu uma evolução darwiniana porque na explosão formaram os elementos se juntaram, formando compostos orgânicos que se juntaram, formando o DNA, o RNA, e aí a vida pulsou através da evolução química. Depois, a biologia, a química viva, nada. A química viva é a biologia. E nós somos um sistema químico perfeito. Qualquer gesto que você faz, acontece centenas de reações. Você está entendendo? Então, veja, a importância do químico é imprescindível a nível mundial, a nível de soberania nacional de qualquer país. Por quê? Porque sem a química não tem nada. Tudo que você está usando, nesse momento, tem química. Você usa a química na boca. O seu corpo produz substância química. Mas o que é que produz os ossos? Os dentes. O que é os dentes? É a hidroxiapatita. A forma dos dentes é hexafosfato de cálcio. CA10, PO4 entre parênteses 6, OH entre parênteses 2. Essa é a forma do dente.
A cárie é uma reação química. Tá? Por que se usa pasta de dentes? Porque tem flúor. O flúor substitui o hidróxido do dente, formando uma película mais resistente à cárie, que nada mais é do que a acidez provocada pelo ácido lático que nós produzimos no corpo, baixo pH, baixa acidez do pH, o pH ácido, abaixo de 5,5, e favorece o ataque ao cérebro. Então, veja, a química está em tudo, está presente em tudo. Nós estamos vivendo nesse momento que a gente respira O2, água. A gente, quando respira, a gente só pensa em oxigênio, mas não. Tem que ter água. No espaço tem que ter água. Se não tiver água, você secaria. Você implodiria. Se a água, se a umidade relativa do ar fosse zero, você implode. O pulmão murcha e você implode. Olha só. Então, gente, a água é uma coisa divina, mas ela tem os efeitos colaterais. Você está tendo prova disso. Que às vezes pensa, a água é tudo, mas tem efeito colateral. Qual? O afogamento, o excesso. Tudo que é excesso é sobra. E o Paracelso já dizia, há não sei quantos anos atrás, o Paracelso dizia que mata não é o veneno, é a dosagem, é a concentração. Nós temos mais de 50% dos elementos químicos no corpo. Você tem rádio, você tem elemento radioativo dentro do corpo. Mercúrio. Então, nós temos... Eu disse isso para meu médico, que ele chegou, não, mas tu pode ter, porque tu é químico, eu digo negativo, você já nasce com isso. É só ver, gente, é só ver a água que a gente bebe, a quantidade de tudo que tem. Água mineral. Então, veja, vamos também ter mais informação para dizer que, abaixo de certos limites, nada é tóxico. O que é tóxico é algo fora dos limites, como nós temos mais de 50 produtos químicos, elementos químicos e produtos. A gente tem os elementos organógenos, que é oxigênio, carbono, nitrogênio, hidrogênio e nitrogênio. Os elementos mais presentes em toda a vida tem esses elementos. Em toda a vida. Então, veja, gente, é falta de informação. Nós temos que desmistificar a química e vamos conseguir. Bom, o que o químico faz? O que é importante no desenvolvimento industrial? Nós temos a indústria química menos poluída do mundo. Tá? E o pessoal fica... Gente, o Brasil é vanguarda na área... Na sustentabilidade, nós somos vanguarda. Nós temos a menos poluente do mundo. Nós temos tudo para ser a vanguarda da sustentabilidade mundial. Nós temos que ensinar. Tá entendendo? E não ficar a reboque de críticas infundadas, principalmente em vida dos países mais desenvolvidos. Tá? Eu acho até que poderia até haver imposto sobre poluição. Isso já foi até aventado por alguns políticos. Ou então que invista mais nos países que produzem mais. Se não investir na Amazônia, a Amazônia é responsável por água, inclusive no combate à poluição, ela absorve. Gente, se destruir a Amazônia, destrói o planeta Terra. O pessoal ainda não botou na cabeça que nós moramos na mesma casa. Que o mal que é feito aqui repercute lá e vice-versa. E que os deles estão mais repercutindo aqui. Às vezes é local. Mas olha o aviso do Rio Grande do Sul está aí. Entendeu? Do que está acontecendo essa tragédia. Isso é uma resposta climática. É uma resposta da alteração do clima em face do excesso da poluição do homem. Nós somos os agentes mais poluidores, somos nós. A gente polui na respiração, a gente polui em líquidos, em dejetos, essas coisas todas. Nós somos os mais poluentes. Se você calcular a quantidade de coisa que a gente produz, aí você vai dizer, poxa,
Ninguém ainda não atinou que nós produzimos quando respiramos gás carbônico. A gente contribui para o efeito estufa. Vê a população mundial que respira. Né? Tá bem, é isso. Então, o químico tem tudo. O importante é transformar o CO2, além de diminuir. Nós temos solução para tudo. Para tudo. Inclusive, ó, veja, aí vem a inteligência artificial. Olha, gente, hoje nós temos algoritmos. Eu não vou falar sobre isso, porque é um tema extremamente complexo. Abrangente. Há várias coisas, mas nós temos algoritmo hoje que prevê que, através do estudo das propriedades químicas, físicas e biológicas dos produtos químicos, e prevê, veja, e prevê, através de estudos, os produtos que podem ser sintetizados antes de experimentos no laboratório, através da inteligência artificial, de algoritmos aplicados na inteligência artificial. Olha, gente, essa previsão de modelos, sem fazer ensaio em laboratório, essa modelagem, é uma coisa fantástica. Digo mais. A linguagem futura na química é a inteligência artificial na química, que já está fazendo um grande sucesso. E que para nós é imprescindível. Claro, vamos estudar os efeitos colaterais em relação à empresa, essa coisa está tudo, mas nós temos que nos preparar, inclusive com mudanças curriculares. Por isso que eu pretendo fazer uma reunião, assim que tiver mais informações, aí eu pego grandes... Nós temos cientistas de alto nível na química que estão sem aparecer. Eu vou criar, inclusive, aqui um banco de notáveis, para que ajudem, tá? Tem pessoas que estão estudando essa área, tá? Que estão já realizando nessa área, junto com a inteligência artificial, tudo de bom que a química faz. Isso vai desmistificar a química. Que através disso, o ensino da química vai mudar. A nível de celular, a pessoa no celular vai poder chegar e prever coisas que gastaria muito dinheiro em ensaios. Vai encurtar o caminho para muitos feitos. Fantástico. A potencialidade é uma coisa fantástica, inimaginável ainda. Tá? Nós estamos apenas no começo. Verdade. Professor, eu sei que eu tenho que ir tocando as perguntas, eu peço mil desculpas. Por isso é que eu te digo. Sim, Aí eu fico... sim, não, é ótimo, só que eu quero aproveitar ao máximo essa nossa primeira reunião e que surjam outras no caminho. Então, professor, me permita passar para o próximo bloco de perguntas sobre a atuação do CFQ, tudo bem? Quais as principais ações e projetos que o CFQ tem implementado para fazer cumprir a legislação que regulamenta a profissão do químico no Brasil? Olha, nós temos feito muita coisa, mas muita coisa mesmo. A gente, por exemplo, mas o principal ponto, o mais importante, para que aconteça o que está acontecendo e que vai acontecer mais, tá? E que eu quero mais, eu me preocupo muito. O amanhã é um aprendizado para o hoje e para o futuro. Então, eu quis, logo no começo, eu quis um processo digital para todo o sistema. Isso em 2018. Aí você diz, eu tenho uma certa... Eu sou ansioso. Você já deve ter até percebido. E sou ansioso mesmo. E até traço. Falo isso de público, não tem problema nenhum. Ali até tá. Mas ainda não consegui. Mas a gente está conseguindo.
parcialmente, já tem feito muita coisa nesse setor. Está compreendendo? E você falou da normatização. Sim, as ações para fazer cumprir a legislação que regulamenta a profissão. A primeira, a palavra-chave chama-se integração. Veja, quando eu assumi em 2018, a primeira coisa que eu fiz, e pela primeira vez na vida, a nossa lei é a Lei 2.100 de 1956. A primeira vez que eu tenho notícia foi essa agora de 2018. Eu consegui, você vai até achar graça, eu consegui reunir pela primeira vez na história do sistema todos os presidentes de regionais. Que seja a primeira vez de muitas. Isso. Veja, eu consegui reunir e fazer um plano, um planejamento estratégico de 10 anos. Tá? Com todos os presidentes e os assessores, passamos uma semana reunidos, focando só nisso. E saiu o planejamento estratégico para 10 anos. Daí eu fiz um plurianual. Olha, a coisa, meu Deus, uma coisa. Sabe que é um tiro certeiro? Uma coisa certeira. Desde aí, ninguém se conhecia. Você acredita que ninguém se conhecia? Nem os presidentes de regionais. Tinha presidente que nunca tinha pisado no Conselho Federal. Acredito. Está entendendo? Aí, veja, eles passaram a confiar. O que vieram deles, o que vier foi que é o COPRES, Colegiado de Presidentes dos Conselhos Regionais do Brasil. Fortalecê-los, a base, fortalecer a base. Adquiriram confiança no sistema. Hoje é coisa, mensalmente a gente, tudo nós estamos integrados. As divergências, a gente luta, eu falo numa linguagem química, a gente luta pela concentração das convergências e pela diluição das divergências. Perfeita linguagem. Então é isso. Então, o pessoal, a gente está fazendo normas e o pessoal está cumprindo, mas essas normas são feitas com a consulta da base, de forma, me chamam, alguns colegas, ver como defeito, eu sou excessivamente democrático. A minha resposta é, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Pois bem, e essa democracia e essa diluição de poderes, que está tudo com o presidente, olha, eu criei 6 comissões e 6 comitês. Eu criei ouvidoria que não tinha, criei controladoria interna e externa que não tinha, chefe de gabinete que não tinha, nada disso, plano de cargo salário não tinha. Criei tudo isso. Eu não tenho uma ação trabalhista contra o Conselho Federal de Química. Nunca, não tenho. É só, graças a Deus, a gente conseguiu. Eu nunca digo nós. Eu falo sempre no plural. Nós conseguimos, emanados, integrados, ter confiança de todos os funcionários. Está entendendo? Então, todos têm seus direitos garantidos aqui. Salários bons. Está entendendo? Isto que nós fazemos e todo mundo tem motivação. Não adianta você querer fazer uma coisa se sua base, se os seus comandados estiverem satisfeitos. Eu nunca fiz curso de nada. A única coisa que eu estudei na vida que eu gosto é química. Eu estou falando assim em termos de... Eu não fiz curso de MBA, não sei o que, de nada. Eu simplesmente vou naquilo que eu acho. E, felizmente, está dando certo. Eu estou no meu 3º mandato. E olha só, pelo voto dos 22 delegados do Brasil, unânime, tá? No 3º mandato, então, claro que eles... Por quê? Porque eles se sentem representados e sentem
que essa administração é nossa, é diluída com eles. Eles fazem parte dessa administração. Então, quando a crítica vem, essa crítica eu assumo, a crítica eu assumo. Mas eles sabem, e é para eles também. Nós temos tudo aqui hoje, tudo assim, em termos de infraestrutura está melhorando. E eu quero melhorar cada vez mais. Nesse sentido, o pessoal cumpre a legislação e estamos angariando o apoio de associações de química, ABQ, SBQ, da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, que aqui o pessoal era brigado com a ABIQUIM, nos via como inimigo. São fiscais, fiscalizadores. Não, a gente não é fiscal, a gente quer. Eu luto pelo desenvolvimento das indústrias aqui, porque é o nosso mercado de trabalho, gente. Hoje nós trabalhamos juntos. Está compreendendo? Sim. Um apoio e a recíproca é verdadeira. Nós temos a Frente Parlamentar em Defesa da Química, lá no Congresso Nacional. O dia do químico vai ser comemorado na Câmara. Está entendendo? Nós temos, olha, tem um comitê chamado CRIG, Comitê de Relações Institucionais, eu criei, como criei o COPRES, tá? que é o Colegiado Nacional de Presidentes dos Regionais dos Estados. E nós temos essa interligação com todos eles. Tudo que nós fazemos é aberto. Você entra no portal da transparência, tudo está lá. Tá? Até meu imposto de renda é feito aqui no Conselho Federal de Química pelo auditor. Ele é funcionário daqui, sempre fez esse meu imposto de renda. Quando eu virei presidente, eu digo, gente, será que é legal? Consultei a assessoria jurídica, todo mundo, inclusive ele. É até bom, porque a sua declaração de renda está em aberto aqui. Tá? Claro que eu não vou, é uma coisa que eu sempre fiz, eu não vou, mas não está entendendo? Qualquer coisa que eu fizer errado, eu quero ser punido por isso. As pessoas que erram, e que erram com dolo, têm que ser punidas, mesmo inocentemente. Tá? Por quê? Por isso que eu tenho excesso de auditores, internos e externos. Para ver qualquer coisa errada que surge aqui, passa por todos os setores. Eu sou o último a ver o documento. Já foi aprovado no setor. Eu tenho o setor jurídico, que são 6 ou 7 advogados. Porque aqui tem muita demanda e nós prestamos auxílio, que antigamente não se fazia nada, aos regionais, de tudo que eles querem. A gente presta auxílio e nós estamos emanados. Política partidária aqui é proibido. Eu aceito de jeito, pelo amor de Deus. Política partidária não tenho nominado nem na minha casa. Então, por favor, não vamos misturar as coisas. O nosso partido é partido do sistema. FQ, CRT. É convergir cada vez mais para um objetivo único, que é o crescimento da química no Brasil, com visibilidade no Brasil e no exterior. Eu não penso só a nível daqui. Tá? Eu penso a nível de exterior e nós estamos conseguindo isso. Claro, eu sou inconformado. Eu critico tudo. Gente, não sai muito devagar, essa coisa toda. Mas coisa pública, rapaz, a gente tem que seguir a regra e as leis. Então, tudo que é legal, a gente faz e procura fazer, tá? Dentro da legalidade, obedecendo as regras vigentes, as leis, as normas vigentes no nosso país. Perfeito. Eu respeito e amo esse país. Perfeito. Permita eu passar para a próxima pergunta. Nas farmácias, ok, que é outro ramo, outra atividade, mas é necessário que tenha um farmacêutico durante o funcionamento da farmácia. E não um farmacêutico para atender uma rede de farmácia. Cada loja tem o seu farmacêutico. Se ela funciona 24 horas,
3 farmacêuticos. É. De forma similar, tá? Com base no decreto 85877 de 1981, tá? O artigo 2º descreve as atividades que são privativas dos químicos. Como ficaria uma empresa que atua hipoteticamente falando em 300 municípios, tá? Ela pode ter apenas um químico ou meia dúzia de químico para atender os 300? Ou ela deveria ter ao menos um profissional por local de atuação? Essa é a primeira parte da pergunta. Como é que fica? Teria que ter um só basta para tudo ou pelo menos um por local de atuação? Olha, isso é regularizado pelas nossas resoluções, que estabelece que a responsabilidade técnica é função do tempo, é função da distância. Tá? Você, por exemplo, sendo presidente de um conselho, se tem 3 coisinhas, não empresa grande, né? 3 empresas pequenas, tá? E o químico provar que tem disponibilidade de tempo, tá? E que a distância, e que é possível, nessa distância que é pequena, ter responsável pelas 3, fica a cargo do presidente do regional. Cada caso é um caso. Nesse caso é impossível. Como é que pode? Aí tá tomando, inclusive, isso não é ético, porque a responsabilidade técnica leva em conta ao tempo, à distância e, principalmente, ao aspecto ético. Isso não é ético, porque você está prejudicando os profissionais. Está entendendo? Então, isso tem que ser. Agora, isto é feito de forma individual pelos presidentes de conselhos regionais. Se você conhecer algum caso, por favor, você pode denunciar a ouvidoria. Não, você, veja, não você, qualquer um químico que esteja me escutando, se conhecer casos dessa natureza, comunique a ouvidoria do Conselho Federal de Química e nós tomaremos as providências. Continuando na mesma pergunta, tá? Com questão a nossa formação química, formação técnica, formação, os nossos colegas engenheiros, não importa, o profissional da área da química. A legislação fala ensaios físico-químicos, dosagem de produtos químicos, etc. São atribuições do profissional da química. Isso. Numa indústria, pode ser qualquer uma, a parte analítica poderia ser delegada a qualquer outra pessoa sem a formação necessária ou tem que ter o químico ali para fazer? Olha, pode até ser sob a supervisão de um químico, ou técnico, ou de nível médio, ou superior, dependendo do grau de complexidade, tá? Da fábrica. Está entendendo? Se for de pequeno porte, pode ser supervisionada pelo Um técnico. um técnico, e ele pode ser responsável químico. Então, Sim. ele diz, olha, está sob a minha supervisão. Agora, tem tipo de coisa que realmente é complexo. Aí cabe, o grau de complexidade cabe a cada conselho, eles têm independência para isso. Tá? Se for coisas complicadas. Por exemplo, às vezes, fazer solução tampão. Não é uma coisa simples. Principalmente quando não tem força iônica, por exemplo. O pessoal, quando tá tabelado no Toque Morita, aquele livro, Manual de Preparo, tudo bem, quando não estiver lá. Olha, eu fiz doutorado e tinha uma colega, meu Deus do céu, e tinha gente lá que estava fazendo doutorado, mas quando fugia do Toque Morita, não sabe. E eu tinha que ensinar. Tá? Mas isso aí, todo mundo precisa de todo mundo. O saber é complementar. Eu estou aprendendo com o meu vigia, com qualquer pessoa você aprende. Depois você, rapaz, nunca percebi. Ninguém sabe mais do que ninguém. O saber é complementar. Todos podem se ajudar, tá? Conversando e aprendendo um com o outro. É isso. Eu quando fui para lá, não sabia mexer no Origin. Diabo, aquele programa do Origin, aquele programa matemático. Aí, poxa, tive que aprender. Mas
Eu passei quase um dia para aprender. Lento pra caramba. E o menino lá não cobra. Foi um rapazinho que tá, fazia doutorado já, porque ele acabou a graduação, tudo em outro. Tanto que ele passou no concurso da Petrobras. Ele foi o que passou lá, né? Se fizeram. Aí ele chegou e, professor, eu faço isso hoje, tudo negativo, eu quero aprender. Aí passei e tal. Daqui a pouco, cara, eu fiquei tão bala, que daqui a pouco eu já estava ensinando os que chegavam, né, a mexer com Origin. Fazia gráfico e tal, é, interpolar, botava um por cima do outro e tal, fazia inclusive, um programa lá que tem lá, eu já fazia para ver a parte de espectros, né? Fazia tudinho lá para saber se tinha só uma espécie ou duas, fazia através desse programa. Então, veja, era uma coisa fantástica, né? Isso foi isso. Eu não peguei mais em nada. Depois do doutorado, aí o conselho não me deixou nada. Eu fui assim, promovido para cá, para ser primeiro secretário. E meu orientador sabia, eu digo, olha, eu faço doutorado desde que você aceite, eu não saio de federal. Inclusive, perdi uma chance de fazer pós-doc, por causa do federal de química. Aí eu digo, não vou não, eu prefiro o cargo no federal, porque eu já estava muito empenhado, queria o Conselho do Maranhão, o primeiro presidente. Aí vim para cá como suplente, passei um tempão como suplente, passei tempão para passar efetivo por uma luta, para ganhar na diretoria, eu fui subindo, suplente, efetivo, secretário, segundo secretário, primeiro secretário, aí por doença eu passei a segundo vice, aí fui. É isso. Muito bacana. Professor, em virtude do tempo, eu vou fazer mais uma ou duas perguntas. Não Tudo faça, eu bem? vou ser mais objetivo, tá? Prometo. Não, de maneira nenhuma. O senhor é ótimo falar com quem fala. A entrevista difícil é quando você pergunta e a pessoa responde sim ou não. É, Então, tá ótimo. Professor, sobre o futuro da indústria química no Brasil, tá? Quais as tendências e oportunidades que o senhor vê para o desenvolvimento da indústria química brasileira nas próximas décadas? hoje é fantástica, porque nós já somos referência, nós já somos vanguarda. Veja, a gente é a sexta maior indústria química do mundo. Perdemos para quem? China, Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Olha só, assista. Eu disse isso para um colega de outra área, né? Ele disse, poxa, então vocês estão chorando de barriga cheia. Eu digo, não é não. Ele, qual é o fenômeno de vocês são a sexta e vivem chorando e tal? E a gente vai melhorar, porque agora voltou o rei, não como a gente queria, mas voltou com o apoio do vice-presidente, do Alckmin, que é um segredo, né? Que eu estou expondo. O professor Alckmin, o vice-presidente da República, do Dr. Alckmin, ele falou que ele foi professor de Química Orgânica. Por que você não sabe que não é médico? Que na época, né, eu estou te falando que na época só preferia que o professor desses cursos fosse em medicina ou farmácia, porque o licenciado em química não tinha nada de química. Então, veja, ele falou isso e ele lembra de coisas, ó, C1, C2, os gases, C1, C2, C3, até o C4 são gases. Daí para frente, achei bacana isso do nosso vice-presidente. Pois bem, Perdão, voltando, sim, o que o senhor vê de futuro? o Quais as futuro é áreas que vai ser prioridade? uma potência do mundo na indústria química. Nós somos as indústrias menos poluentes. Olha só, já somos vanguarda nisso. E nós vamos crescer com a reabilitação do rei, que a gente vai crescer e vai galgar mais espaço. Está compreendendo? E a gente tem como, nós temos potencial para isso. Quando eu falei essa história, e o colega criticou, eu disse, olha, o nosso grande problema é que nós importamos mais de 40%, mais de 40%, nós importamos de matéria-prima. Está entendendo? Por quê? Porque os países, principalmente os países, alguns países, não vou citar, porque Sim, não, não vem ao caso.
Não viu uma casa? Eles praticam o seguinte: eles vendem matéria-prima a custo mais barato do que eles têm lá. Tá Dumping. entendendo? Sim. Isso é tão barato que eles vendem abaixo do preço lá deles. Para matar a nossa indústria. Exatamente, para não, para que a gente não se, por exemplo, a gente tem um potencial enorme dessas matérias-primas, mas essa porra é tão caro investir nisso que a gente prefere importar, que sai muito mais barato. E eles praticam isso lá, auto subsídio, essa coisa, uma coisa altamente nociva ao nosso desenvolvimento. Tanto que a gente importa de 40% a 45% das matérias-primas, tanto na área química, na química farmacêutica, está entendendo? Por quê? Porque a gente tem tudo isso aqui e sobra, mas a gente não quer investir e produzir. Isso no futuro, isso é ruim. Baixaria muitos produtos. Sabe? Por quê? Porque a gente está impossibilitado de investir aqui dentro, tá? O que criaria mais emprego. Pessoal, a gente teve um déficit de quase 35 bilhões de dólares em importação. Se nós investíssemos esse dinheiro aqui, nós criaríamos, nós eram criados muito mais empregos para os nossos químicos, tá entendendo? E a gente deixaria de ser dependente. Isso mexe com a nossa soberania. Porque a hora que um país desse se zangar e cortar de vez, a gente vai ficar o quê? A gente vai tirar na hora isso? Puxa, não. Está tudo lá. Está entendendo? Eu acho que isso daí deve ser visto, e deve ser visto e está sendo visto com Prioridade, com atenção. isso, com prioridade essa proteção, porque realmente é muito nocivo. Agora a gente tem um potencial enorme. A gente já é a sexta, a gente já é a que menos polui, e a gente vai ser, no futuro, entre as primeiríssimas. Tá? Chegando a terceiro lugar e muito mais. A gente tem potencial para ser até a primeira. Tá? Nós temos potencial. Agora, veja, acho que a visão política aí está sendo bem vista pelo governo, essa visão, né, de que tem que haver alguma solução para que a gente possa explorar as nossas riquezas. Concordo, perfeito. Professor, tinha várias perguntas, eu vou escolher a última, mas não vai ser a nossa última entrevista, se Deus quiser. Acho que eu não deixei você falar, porque eu falo demais, né? Mas Poxa, eu não preciso falar. eu mesmo. Professor, quais os principais desafios ambientais e de sustentabilidade que a indústria química precisa enfrentar e como o CFQ pode contribuir nessa agenda? A gente trabalha, temos um guia, dizer, vamos para esse lado, para esse, façam assim, façam diferente. Como é que a gente pode se integrar? Olha, a gente vai se integrar muito com a Química Verde, nós já estamos integrados à Química Verde. A solução energética, por exemplo, a transição por verde, nada mais é do que o hidrogênio sustentável, né? Que tem origem à fonte limpa. E o hidrogênio está aí. E a gente tem todo esse potencial. E podemos sair na frente também nisso. Só que a Amazônia, por exemplo, a própria Química Verde, a própria inteligência artificial, tá, na Química Verde, contribui para quê? Poxa, já tem país que tá, através de catalisadores químicos, eles estão transformando o CO2 em metano, que é uma matéria-prima que entra em quase tudo e que a gente vende o metano. E com o metano nosso, sai o quê? Sai 5 vezes mais caro do que o metano importado. Olha só, e a gente tem metano para caramba. E agora eles já estão produzindo através de catalisadores químicos, onde entra a inteligência artificial. Olha só. Então está uma coisa fantástica aí. Veja, o CO2, que em excesso causa efeito estufa, né? Às vezes o pessoal criminaliza muito o efeito estufa, pelo amor de Deus. A estufa tem que ter, não pode ser exacerbada.
como está. Tá? Porque eu não tenho efeito de estufa, não tem regulagem de temperatura, nada. Mas o CO2 pode ser extremamente diminuído através desses catalisadores, e a gente tem que se preocupar também, que às vezes o pessoal pensa em transição energética como se fosse um passo mágico, não é assim. Tá? Nós temos riqueza. E o petróleo tem petroquímica aí. Tá? Exato. Essa transição tem que ser lenta e, e entrar de forma que não prejudique a exploração das nossas riquezas. Tá? Em outras palavras, a gente tem procurado e vai achar meios mais eficientes de captar o CO2 e recapturar o CO2, transformando em coisa útil. No meu caso do CO2, transformando em metano, que é uma matéria-prima caríssima para explorar em relação à exportação que vem. O nosso é 6 vezes mais do que, 6 vezes menos o preço, fora do que o daqui praticado no Brasil. Então, isso é mágica. O CH4 é altamente estratégico para as indústrias químicas. Tá? E, além do mais, pensando em uma forma de capturar mais CO2, para que a gente possa também compatibilizar com a extração das nossas riquezas. Porque você vê que os países que batem mais nisso, que estão. Poxa, eles já exploraram praticamente quase tudo, né? E a gente Está não recém pode no começo. deixar essa riqueza enterrada. Quer dizer, aqueles colegas que são mais assim, exacerbados em relação. Ah, porque tem que fazer logo. Isso não é mágica, gente. Isso tem que ser uma transição energética, tudo bem, ótimo, porque senão o planeta morre. Mas a gente tem como conciliar? Os dois têm. Tem como conciliar. E até substituir totalmente no futuro. Aí não é mágica. Isso tem que ser de forma paulatina, devagar. Tá? Basta ver o Não, exemplo. eu estou mostrando a minha visão pessoal. Isso não é, Sim, isso, sim. isso não é coisa nem todos os conselheiros pensam assim. Não, de Tá? maneira nenhuma. Eu tenho essa visão. Por quê? Nós temos que dizer que vamos ser show de bola na COP 30. 30. Nós vamos ser show de bola. Olha, eu vi comentários aqui dos colegas dizendo, porque, rapaz, a gente não vai ter a estrutura que teve em Dubai. Eu digo, rapaz, melhor do que isto, eles nunca viram na vida. Eles vão ver em loco. Em loco, eles vão conhecer os índios, vão ter saudade dos índios deles, tá entendendo? Vão ver mata, excesso de mata, vão ver em loco. Vai ter navios, segundo eu soube pelo próprio ministro da cidade, vai ter navios aportados lá para o pessoal chegar aí e voltar, para dar garantia, para dar mais garantia a esse povo de fora que vai chegar. Mas eles vão ficar deslumbrados, eles vão chegar, meu Deus, tá? Eles vão ter uma consciência que talvez nunca tiveram. E a gente vai ser, os olhos do mundo vão estar aqui. E a gente vai sair muito bem, se Deus quiser. Isso é que eu digo para os colegas que criticam, que a gente não tem estrutura. Melhor estrutura do que em loco, pô, é ele conhecer que existe isso. Pô, então, isso aí é uma coisa fantástica. E eu estarei lá, se Deus quiser. Eu faço votos que esteja e nos represente bem lá. Muito Ah, obrigado. não. Olha, eu vou fazer o máximo de mim. Olha, esse cara é um cabo de honra, de muita honra para mim. Veja só, pela terceira vez, eu tenho essa honra de presidir o Conselho Federal, que é uma coisa fantástica, porque não é o Conselho Federal de Química, é o sistema, Conselho Federal, Conselhos Regionais, são os químicos que nos apoiam, que estão cada vez mais apoiando, porque no passado a gente tem muita mágoa do que aconteceu, né? Porque era uma coisa isolada. O nosso diagnóstico que eu tive no início era uma coisa muito ruim. Eu fiz, eu fiz um diagnóstico em 2018, eu fiquei assim, oh, meu Deus, cadê os nossos investimentos? Zero. Cadê a comunicação? Nem constava. Como é que pode? Tá entendendo? Então foi isso que eu fiz. Eu tenho acertado mais do que errado, né?
graças a Deus. E isso daí demonstra o apoio, né, que eu estou tendo do COPRES, dos presidentes, dos nossos diretores, dos nossos conselheiros efetivos e dos nossos conselheiros suplentes. Pessoas de alto, são pessoas dos mais altos níveis que estão aqui. Então, veja, a gente tem tudo e tem uma plebe de cientistas que estão escondidos, mas que eu vou trazê-los, tá? Para aqueles aparelhos que são fantásticos. Eu vi uma entrevista de um professor da Unicamp na área de inteligência artificial, que eu fiquei, está entendendo? Que ele já está fazendo isso lá na Unicamp. Eu esqueci o nome dele, não gravei o nome dele, mas eu fiquei deixa de ver como ele já está trabalhando bem nisso e como ele entende muito disso. Ele deu uma entrevista para o Conselho Federal de Química. Olha só, tá? Acerca da inteligência artificial na química. Professor, então, em nome dos jornais que eu represento hoje, o periódico Tia Química, o Southern Journal of Sciences, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em nos receber, agradecer a oportunidade de conversar com o senhor e conhecer, poder apresentar um pouco mais para outros colegas o Conselho de Química, o senhor, e dizer que foi um prazer conversar com o senhor e espero que o senhor possa nos receber mais uma vez. Muito Não, Luiz, obrigado. eu garanto que estou realmente eu estou muito feliz em conhecê-lo e poder e ter essa oportunidade de, de mostrar um pouco do que é o sistema Conselho Federal de Química, Conselhos Regionais de Química, o qual eu tenho orgulho e a honra de representá-los. Muito obrigado, professor. Boa semana e até a próxima. Até, um abraço Um a abraço. todos. Tchau, tchau.